contato com os benfeitores presentes, embora eles nem tivessem uma avaliação racional da situação. Não conseguiam perceber isso de uma forma mais clara. Calmos, seguros, pareciam aurir forças revigorantes na intimidade das suas almas. Guardavam a ideia de que a oração lhes mantinha o espírito em comunicação com o invisível e com o profundo manancial de energia silenciosa. E olha só como André Luiz enxergava eles, como duas pilhas humanas, deitando raios de espécie múltipla, a lhes fluir em especial das mãos, já que naquele momento se vai fazer a imposição das mãos e projetar os fluidos, depois deles percorrerem a cabeça, o contato dos benfeitores amigos, o irmão Conrado e os colaboradores que eram a equipe espiritual que cuidava da atividade. E isso é muito importante a gente ter essa ideia, porque o trabalhador do passe não está trabalhando sozinho. A não ser que a casa espírita não desenvolva um trabalho com seriedade. A intenção das nossas casas espíritas deve ser tornar-se uma instituição modelar, principalmente para a visão dos benfeitores amigos, com intenções nobres, com boa orientação doutrinária, com todo esse cuidado de conduta, de pensamentos, a fim de que a equipe espiritual se faça presente. Senão, nós não vamos ter essa equipe espiritual presente. Quem pode aplicar o passe? Nós já entendemos que todo mundo tem fluido para doar. Às vezes a gente está com déficit de fluidos, mas a alimentação, o sono, o contato com os outros, o passe vai nos fortalecer o nosso inventário fluídico. Então, qualquer pessoa pode aplicar o passe. Mas, quem sabe, a gente deveria fazer uma outra pergunta. Quem deve aplicar o passe? Porque nós vamos entender que tem várias condições que vêm juntas para que a pessoa seja um excelente voluntário do setor de fluidoterapia. Existem algumas características, algumas que são indispensáveis. Qual será o primeiro requisito? Ser espírita. Vai ser um trabalhador voluntário da casa espírita? Deve ser espírita. Nós não vamos chamar alguém que está passando pela rua e vamos, agora você vem nos ajudar, colaborar. Tem que ser espírita. Pelo conhecimento, por ter consciência do que ele está fazendo. Será que o passista está lá só fazendo isso aqui? Não, nós já vimos que tem toda uma condição da presença espiritual, dos benfeitores qualificando os nossos fluidos. Então, nós não estamos sozinhos e nem fazendo um simples gesto. Segundo, o conhecimento da doutrina espírita. São requisitos, condições básicas para ser um trabalhador voluntário na casa espírita. Não só no setor de fluidoterapia, como nos outros. Outros, a conduta equilibrada, o empenho na reforma íntima, desenvolver as virtudes. Esse ano nós estamos toda semana tendo um desafio aí para educar os nossos sentimentos, para nos esforçarmos ainda mais para desenvolver as virtudes. A fé vigorosa e ao mesmo tempo racional, ausência de vícios. E tem toda uma descrição de um perfil do voluntário. Ter empatia, compaixão, simpatia, fraternidade, paciência, gentileza, gostar de pessoas, porque nós vamos estar em contato com as pessoas. Afetividade, maturidade emocional, que é bem importante, porque em algumas situações a pessoa lá na câmara de passes poderá, por exemplo, chorar. Se eu não tenho equilíbrio emocional, uma maturidade, eu vou, quem sabe, chorar junto com ela e não vou conseguir ajudá-la.
Bom senso, tato psicológico, alegria, naturalidade, ponderação, paciência, segurança e hábito da prece. Todo mundo tem todas essas características? Mais ou menos, né? Umas um pouco mais, outras um pouco menos, mas nós queremos desenvolver, não é nosso projeto? A gente não quer ter mais compaixão, ser mais afetivo, ter paciência com as pessoas, desenvolver mais o hábito da prece. Sim, nós precisamos esperar desenvolver tudo para a gente começar a trabalhar. Aí nós vamos ter que fechar a casa espírita, porque não vai ter voluntário. Mas nós queremos, estamos a caminho de. E essa vontade, esse esforço, vai ser bem visto pelos benfeitores espirituais. Mas tem situações aqui que são bem importantes. Que o voluntário do passe, do trabalho do passe, tenha, a fim de que possa desenvolver um belo trabalho no atendimento às pessoas e também ter boas companhias espirituais. Alguns outros pré-requisitos físicos são importantes, porque um corpo sem saúde não vai poder transmitir fluidos que naquele momento ele não possui. Ele está na condição de receber naquele momento e não doar. E algumas vezes a ação é ineficaz ou até nociva, dependendo do tipo de fluido. Também pré-requisitos emocionais. O ceareiro da fluidoterapia deve lutar contra fatores que reduzam a sua potencialidade magnética. As mágoas excessivas, as paixões inquietantes, as inquietudes, os desequilíbrios emocionais, nervosos vão diminuir as nossas potencialidades e possibilidades magnéticas de doação. Chico não estava com uma mágoa em determinada oportunidade por causa do cachorro, que a vizinha, ou a vizinha queria fazer um bem para ele, porque o cachorro estava doente e matou o cachorro. Que o Chico chegava de madrugada, tinha que cuidar do cachorro, limpar, enfim. E ele ficou com uma mágoa. E aí o que o Emmanuel disse? Essa sua mágoa está atrapalhando o nosso trabalho. Vai perdoar. Dá um presente para ela. Nossa, eu devia ganhar um presente, né? Mas é a recomendação de Jesus. Que a gente perdoe. Então, trabalhar essas coisas, esse esforço, vai nos dar uma condição melhor. E também os pré-requisitos morais, que são os mais importantes. A pureza dos sentimentos, o desinteresse, a benevolência, o desejo ardente de proporcionar alívio, que a compaixão, a piedade, a empatia vai nos dar, a prece fervorosa e a confiança em Deus. Numa palavra, todas as qualidades morais. E Kardec vai dizer, lá no livro dos médiuns, que todas as imperfeições morais são um outro tanto de portas abertas que dão acesso aos maus espíritos. Então, se nós queremos boas companhias, e no momento da aplicação do passe, nós precisamos de boas companhias. Nós não só queremos, como nós precisamos. Porque os nossos fluidos são limitados, muitas vezes são comprometidos por essas questões que nós já falamos. Então, nós precisamos dessas boas companhias para melhorar aquilo que a gente tem pouquinho. A conduta espírita é muito importante. Dentro da casa espírita, que é mais fácil em determinadas situações, mas fora da casa espírita também. A gente não improvisa boas condições. Hoje é o dia que eu tenho atividade na casa espírita, então hoje eu vou me esforçar, vou me comportar bem. Sair daqui, pronto, cumpri meu dever, agora posso fazer o que eu quiser. Isso até um atavismo lá do passado, que a gente achava que fazia algumas coisas exteriores e estava quites com os nossos deveres de religiosidade, que é uma coisa íntima. Então, conduta dentro e fora da casa espírita é compatível com aquilo que a gente sabe, com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente estudou.
Na atividade, a nossa conduta deve ser de respeito, ética, recebendo bem a qualquer pessoa, em qualquer condição, porque nós somos todos irmãos, e de prece. E fora da atividade, a conduta equilibrada em família, no trabalho, na sociedade, enfim. O próximo encontro é um encontro só sobre conduta espírita, devido à importância do tema. Então, nós nem vamos tocar. Só vamos dar uma pinceladinha numa mensagem que Emmanuel nos fala, o título da mensagem é Doutrina Espírita. Mas ele está falando para o espírita. Espírita deve ser o teu caráter. O que nos caracteriza, que é o caráter, deve ser espírita. Mesmo que você se sinta em reajuste, saiba das suas limitações, você tem que ter um caráter espírita. Espírita deve ser a tua conduta, ainda que estejas em duras experiências e em sofrimento. E espírita, diz ele, deve ser o nome do teu nome. As pessoas devem nos identificar não apenas pelo nome, mas principalmente por sermos espíritas. E que a gente dê um bom exemplo de espírita. Não que a pessoa diga, lá vem o espírita, com ideias negativas sobre a doutrina espírita. No nosso regimento interno da nossa casa, no capítulo 2, nós vamos ver a descrição da atividade de fluidoterapia. Fluidoterapia é assistência prestada através do passe, da água magnetizada e das irradiações. As modalidades do passe serão espiritual e o misto, em que vai atuar também o voluntário aplicador de passes. E quem é o passista? É o trabalhador voluntário, por vontade, não foi obrigado, não é remunerado, integrado ao estudo sistematizado, estudo da doutrina, com conhecimento da doutrina e com o conhecimento específico que o capacite para a atuação na atividade. Então, esses cursos de formação e outros são importantes porque vão capacitar, qualificar o voluntário. Qual é a formação do passista? Estudos sistematizados, cursos preparatórios como esse, as leituras. Nós sugerimos uma bela lista de livros que o fim de semana está aí, a gente pode aproveitar para ler. Mas assim, nós temos que ter esse hábito de estarmos em contato rotineiro com os conhecimentos, com uma leitura que vai nos qualificar melhor. Então, o estudo da equipe, as equipes do setor de fluidoterapia, todos os dias têm um momento de leitura de estudo, que é específico aqui na casa, sobre a atividade de fluidoterapia. Os seminários, as reciclagens e outras atividades, que às vezes não são específicas da fluidoterapia, mas que vão nos dar um entendimento maior sobre o assunto, sobre a atividade, sobre a doutrina espírita. No dia da atividade, o que o passista tem que fazer? Como tem que ser sua conduta, sua postura? Nós já entendemos que todos os dias nós devemos nos esforçar por ser espíritas. Inclusive na hora de dormir, durante o sono também. Mas no dia da atividade, hoje eu tenho atividade na fluidoterapia. Eu vou doar fluidos. Vou ser intermediário de fluidos. O que eu tenho que fazer? Ninguém muda de hábitos apenas por alterar sua conduta momentânea. Então, nós temos que estar vigilantes normalmente, mas em especial no dia da atividade. Porque podem acontecer situações para nos atrapalhar. Para atrapalhar a atividade, já pensou se cada um dos voluntários daquele dia tiver uma situação de problema e não vier? A situação vai ficar comprometida. E às vezes existem espíritos que tentam de alguma forma perturbar. Não é um assédio pessoal ao trabalhador, mas ao trabalho, à atividade. Então nós temos que estar vigilantes para que se poupem, para que o trabalhador se poupe as incursões dos espíritos levianos, adversários do bem,
que nesse dia tentarão prejudicar a colaboração e perturbar o estado interior, levando distúrbios ao trabalho, que é aquele que eles objetivam destruir. Então, nesse dia, a vigilância tem que ser maior. E, às vezes, nesse dia também, os benfeitores vão permitir algumas situações de complicação na nossa vida. Se nós queremos, por exemplo, a paciência, a compaixão, nós não vamos treinar na calma, na paz. Nós temos que enfrentar algumas situações que nos convidem, que nos desarmonizem, para que a gente mantenha a harmonia. Então, vamos ficar atentos a essa situação. Orar, ler uma página salutar, meditar nela, reflexionar, evitar as atitudes da chamada reação, ou seja, ter atitudes de reação intempestiva, de descontrole, mas cultivar as da ação. Às vezes o silêncio é uma ação muito mais enérgica do que eu entrar em discussão com uma pessoa. Pensar antes de agir, espairecer, e se por acaso for colhido pela tempestade da ira, da tentação do revive, que às vezes nos chega, manter a atitude recomendada pelo Evangelho de Jesus. Quem nos fala isso é o livro Diretrizes de Segurança, de Raul Teixeira e de Valdo Franco. Então, quanto mais o voluntário se renova para o bem, quanto mais ele se moraliza e se engrandece, mais apto ele estará para a captação dessas energias superiores do plano espiritual. Nós vimos lá a descrição do voluntário da fluidoterapia feito por Kardec. E às vezes a gente não se identifica assim, eu não tenho tanto fluido, não me vejo como essa situação do que ele denominou médium curador. Mas a vontade vai desenvolver o fluido, a continuidade na tarefa também vai nos potencializar. E a gente vai vendo um aumento das nossas capacidades de auxílio. Mas se a gente não perceber isso, não tem problema. Vamos continuar sendo intermediários do bem. Nós estávamos falando no dia da atividade, a prece e invocar a presença dos bons espíritos é condição primordial. Invocar não é evocar. Invocar é chamar. Recorrer à assistência dos bons espíritos, da equipe espiritual. Não sou eu quem está falando isso. É Kardec. Lá naquele texto que a gente falou. Vamos ver. É, pois, impossível que o fluido próprio do encarnado seja de uma pureza absoluta. Nenhum encarnado tem um fluido totalmente puro. Uns têm um pouco mais, outros um pouco menos. Depende do quê? Da conduta moral, das qualidades morais. Razão porque a sua ação curativa é lenta, por vezes nula e às vezes até nociva. Só nos espíritos superiores o fluido perispiritual está despojado das impurezas. Então, visto que não pode ser encontrado entre os encarnados, nem entre os desencarnados vulgares, faz-se mister chamar, pedir ajuda dos espíritos elevados. Como fazer isso? A prece e a invocação são necessários. Por isso que a equipe de trabalhadores voluntários do passe vai iniciar a atividade como? Com uma prece, em que eles vão rogar a assistência dos bons espíritos, da equipe espiritual, que esteja ali presente, ajudando, amparando, encaminhando e tudo mais que vai acontecer no passe. O médium curador pouco emite do seu próprio fluido. Ele sente a corrente do fluido estranho que o penetra e ao qual serve de conduto.
É com esse fluido que ele magnetiza. Para que a prece seja ouvida, é preciso que seja feita então com humildade e ditada por um real, não fingido, sentimento de benevolência e de caridade. O prazer de ajudar por ajudar, sem esperar nenhum tipo de reconhecimento e nenhum tipo de resposta, retorno. Ele vai ajudar por ajudar. Sem essas condições, o magnetizador fica privado da assistência dos bons espíritos, fica reduzido às suas próprias forças, muitas vezes insuficientes, ao passo que com o concurso deles, dos bons espíritos, elas podem ser centuplicadas, tanto em poder quanto em eficácia, centuplicadas. E ele termina dizendo: não há licor, por mais puro que seja, que não se altere ao passar por um vaso impuro. Dá-se o mesmo com o fluido dos espíritos superiores ao passar pelo encarnado. Daí para o médium, nos quais se revela essa qualidade, ou aquele que vai trabalhar na fluidoterapia e que querem vê-la crescer e não se perder, a necessidade de trabalhar o seu melhoramento moral. O passista deve se imaginar como sendo um chuveiro. Vai passar a água, que é o fluido, por ele. Se ele estiver sujo, impuro, a água vai sujar e vai sair suja. Então, o seu empenho em se melhorar deve ser o seu principal objetivo. Qual é o local do passe, da atuação do passista? Casa espírita. Divaldo Franco, nesse livro que falamos, Terapia pelo Passe, ele vai fazer uma comparação, um questionamento. Onde vão se fazer as cirurgias de grande porte? Lá no ambulatório? Na casa da pessoa? Não, no hospital. Que tem os recursos, que tem a aparelhagem, que tem a UTI se precisar, que tem uma ambulância para levar para um centro maior, que tem todos os recursos. O passe espírita não é só a imposição de mãos. É isso que a gente está enxergando. É uma terapia de profundidade. Muitas vezes, no momento do passe, as entidades venerandas realizam cirurgias perispirituais. Afastam espíritos complicados, obsessores, que precisam de tratamento. Então, pessoas são beneficiadas por esses benfeitores que se utilizam dos momentos de concentração do paciente e da harmonia com o agente do passe para realizar essas cirurgias. Ele nem sabe. Às vezes nem sabia que tinha um problema. Porque às vezes a gente só vai descobrir depois que já está bem instalado e começam os sintomas. Pela conduta moral, pelo esforço, enfim, os benfeitores vão atuar, fazer uma cirurgia perispiritual, a pessoa nem vai ficar sabendo que foi beneficiada. Em algumas situações vai. Vai chegar às vezes lá no mundo espiritual e vai ver, mas lá no meu planejamento tinha tal situação e eu não passei. E vai ser explicado para ela que pelo seu esforço, enfim, os benfeitores atuaram e ela não teve que enfrentar aquela situação. No centro espírita, sim, então, o passe, por se tratar de um lugar onde existe um clima psíquico apropriado, onde se encontram as condições mesológicas, porque ali os espíritos colocam equipamentos especiais de que se utiliza. Muitas vezes nós ficamos até abismados com os avanços da nossa ciência do mundo. E alguns tratamentos já são de mundo de regeneração. E como nós sabemos que o mundo daqui é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, algumas das coisas que tem lá já tem aqui. Então imaginemos todo um complexo de aparelhagens que a gente nem imaginou que existe numa casa espírita para atender as pessoas que precisam. E o passe fora da casa espírita? Pode acontecer. Ele deve ser evitado, e o passista deve evitar de andar aqui e ali transmitindo o passe. Lembram da mulher hemorrágica? Jesus premiou o esforço dela, ela teve que caminhar, fazer um esforço
E ele chamou a atenção disso. Então, nós devemos incentivar as pessoas a virem para a casa espírita. Não para receber o passe só. O passe é importante. Mas para se beneficiarem com todos os conhecimentos que eles vão ter aqui. Os fluidos também, no momento do passe. Então, sempre insistir na ida do assistido à casa espírita por conta dessas condições físicas e fluídicas que tem aqui e da assistência espiritual. Mas, quando tivermos que aplicar um passe fora da casa espírita, nós temos que tentar reproduzir lá naquele local as condições próximas das que tem na casa espírita. Como fazer isso? A adequação fluídica poderá ser alcançada através da leitura de um texto do Evangelho, de um livro que eleve, tem tantos livros, da prece, dessa preparação. E se o passe for fora da instituição e estiver programado, por exemplo, quartas-feiras à tarde nós temos a equipe dos mensageiros espíritas. Eles são solicitados aí no asilo, no hospital, na casa de alguém que não pode vir à casa espírita. O que eles vão fazer? Eles vão preparar-se para isso na casa espírita. Vem aqui, faz a prece, a leitura do Evangelho, vai na casa, lê o Evangelho lá, faz a prece, dá as orientações, volta para a casa espírita, faz a prece de encerramento e toda essa situação de proteção espiritual para ele e para que os benfeitores amigos possam continuar esse tipo de atendimento. Então, essa é uma situação ideal. Algumas recomendações aos passistas. Primeiro, não é necessário o contato físico com a pessoa que vem receber o passe. É deselegante, pode gerar problemas, situações às vezes que a gente não imaginou. E por que também? Porque o passe é a transmissão de uma força psíquica, fluídica espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Quem nos fala isso é Emmanuel, no livro O Consolador, que eu esqueci de falar, que também tem um capítulo só sobre os passes. Cor da roupa não interfere. Às vezes a gente imagina que a roupa clara, a roupa branca é a mais adequada. Podemos usar, mas podemos transmitir o passe de roupa floridinha, listrada ou escura. A cor que interfere é a nossa cor moral. Esse deve ser o nosso empenho, no nosso modo de viver. A higiene é importante, sim, no sentido de estarmos dando valor àquela atividade. Nós sabemos que nós vamos estar próximos das pessoas, temos que estar com uma higiene adequada. Nós vamos fazer o alongamento dos nossos braços, nós precisamos estar asseados, limpos. Tem algumas pessoas que saem do trabalho, vêm para a casa espírita e vão desenvolver atividade. A gente pode ter dentro lá da nossa bolsa, da nossa mochila, um material para higiene que seja adequado. Não precisa lavar a mão antes do passe e depois do passe. Podemos lavar por higiene, mas não que aquilo vai limpar fluido, que nós já sabemos que não é a água que vai limpar esses fluidos. E embora a água seja um excelente condutor de fluidos, ela pode ser magnetizada. Mas a higiene moral que é importante. Uma dúvida bem interessante que alguns aplicadores de passe têm. Olhos abertos, olhos fechados. Vocês lembram de uma conceituação lá que a gente usou de Kardec, lá do livro Obras Póstumas? A faculdade que certas pessoas possuem de curar, de ajudar, de reerguer pelo contato, imposição das mãos, olhar, pelo gesto. Então é indicado que o trabalhador voluntário da fluidoterapia fique de olhos abertos.
ele pode até se aproximar da pessoa, fazer imposição de mãos, fecha o olho, para gerar uma introspecção, depois abre o olho, envolve a pessoa com um olhar de amor, paz, carinho, respeito, que nós vamos estar doando. Vocês nunca se sentiram envolvidos por um olhar de amor de alguém? Ou alguém que nos fuzila com o olhar? E às vezes a gente sente o impacto. Então nós doamos também fluidos pelo olhar. E é preciso que o trabalhador voluntário também esteja atento. Porque durante as situações da atividade podem acontecer problemas, algo que não estava dentro do planejado. A pessoa se sentir mal, a criança se movimentar, eu estou aqui de olhos fechados, ela já saiu e eu não estou transmitindo paz. Então, estar atento, olhos abertos então. A luminosidade da sala não é uma situação tão importante. Podemos transmitir fluidos no claro, no escuro, à meia luz, enfim. Jesus, que é o nosso modelo e nosso guia, atendia as pessoas em qualquer momento. Mas tem alguns estudos que mostram que determinados tipos de fluidos, com a luz muito clara, eles são atenuados. Então, esse é um dos motivos, mas não esse o principal, que normalmente a câmara do passe tem uma luz mais branda, diminuída, porque isso também facilita a concentração, a introspecção das pessoas. Mas não tem problema se a luz clara, enfim, isso não vai interferir no passe. Será que o passista precisa receber o passe? Não. Porque nós já entendemos o que vai acontecer com o aplicador de passe. Ele é o primeiro beneficiado com todos aqueles fluidos puros dos espíritos superiores, que depois ele vai passar por ele. Deve ficar um pouquinho, né? A gente se beneficia e transmite. Então não tem porquê. Os trabalhadores primeiro se preparam, um dá o passe no outro, depois transmitem as pessoas. Não precisa. E nem no final. Em situações raras, de algum problema, talvez em algum momento o trabalhador voluntário sentiu-se mal durante a atividade do passe, quem sabe ele não vai mais transmitir o passe. Essa é uma orientação. E nós falamos desse livro, Mediunidade, Desafios e Bênçãos, capítulo sobre passes terapia. O espírito vai abordar aqui. Na maioria das vezes, quando o trabalhador se sente mal durante a aplicação de passe, é porque ele foi invigilante. Não se preparou adequadamente e se deixou envolver por fluidos negativos. E o que ele tem que fazer? Senta, espera. Se no final da atividade ainda não estiver bem, quem sabe nesse momento ele precisa, então, receber o passe dos colegas. Doenças que impedem a atividade no passe. Raul Teixeira, quem responde, no livro Desafios da Mediunidade. Todas aquelas que perturbem a mente do sensitivo. Doenças contagiosas, as que provocam convulsão. E no caso de um médium ser portador de uma enfermidade crônica, que não ofereça risco de contágio, que está controlada, como disfunções cardíacas, problemas na coluna cervical, bronquites, etc., ele não está em crise, nada o impede de prosseguir trabalhando na faixa da mediunidade, doando o seu melhor para o êxito do bem. Sérgio Felipe de Oliveira, que é um neurologista paulista, espírita, estudioso da mediunidade, conta num dos seus seminários que havia um paciente dele que era portador de câncer, que ia fazer a quimioterapia no hospital, saía, pegava o ônibus e ia para a casa espírita e era voluntário do passe. Ele se sentia bem, não tinha nenhum sintoma do mal-estar, enfim, que muitas vezes a quimioterapia ocasiona. Doava fluidos.
Alguém vai impedir? Será que o trabalho não faz bem a quem o desempenho? Faz. Mas existem situações, se a pessoa está em desequilíbrio, se ela está num processo de alguma doença contagiosa, naquele momento, por respeito a si, e a outra ela não vai trabalhar então. Kardec vai nos dizer que as qualidades do fluido humano apresentam nuances infinitas, conforme as qualidades físicas e morais do indivíduo. É evidente que o fluido emanado de um corpo malsão, que está com alguma doença, algum problema, pode inocular princípios mórbidos no magnetizado, naquele que vem receber as qualidades morais do magnetizador, isto é, pureza de intenção e de sentimento, desejo ardente e desinteressado de aliviar o semelhante, aliados à saúde do corpo, dão ao fluido um poder reparador que pode, em certos indivíduos, aproximar-se das qualidades do fluido espiritual. Então, os cuidados com a saúde física são importantes, com a saúde mental e com a nossa saúde moral. Fazemos comentários com o paciente, às vezes a gente percebeu algo e pode acontecer. Sentiu alguma coisa? Não. Nós devemos encaminhar a pessoa, se ela não estiver bem, está com problema, ao atendimento fraterno. Aquela percepção é para o trabalhador. Aquele momento não é o momento de conversar e nem de passar informações. Manifestações mediúnicas devem acontecer no passe? Não. O passe que nós aplicamos no centro espírita decorre da sintonia mental com os espíritos superiores. O que convém considerar sintonia mental, não vinculação para a incorporação. Então, não deve, o voluntário não vai transmitir, se recebeu alguma intuição, alguma comunicação do espírito, não é o momento. O passe deve ser sempre dado em estado de lucidez e tranquilidade, no qual o passista se encontre com saúde, perfeito tirocínio, a fim de que possa atuar na condição de agente, não de paciente. Então, acreditamos que os passes praticados sob a ação de uma incorporação propiciem resultados menos valiosos, porque enquanto o médium está em transe mediúnico, ele sofre um desgaste fluídico. Então, ele experimenta uma despesa dupla, doando fluido e queimando, vamos dizer assim, os fluidos pelo transe mediúnico. O momento do passe é uma doação de fluidos, por isso ele é mediúnico. Não está errado dizer que o passe é mediúnico, mas não é momento de transmitir informações. A alimentação do voluntário. Uma alimentação normal, dieta equilibrada, que atenda às necessidades orgânicas. É importante fazer uma alimentação antes da atividade, a fim de que a pessoa esteja bem, se sentindo bem, forte, fortalecida, enfim. Às vezes a gente está com fome, a barriga começa a fazer determinados ruídos, enfim, daí a gente está lá. Fica até desconfortável, a gente se sente constrangido e não estamos com toda aquela, quem sabe, aporte alimentar para uma atividade. Então, uma alimentação normal, que não descambe para os excessos. Ter cuidado com algum tipo de alimento que pode, às vezes, até pela sudorese, exalar e ficar uma coisa desagradável. Mas algumas pessoas questionam, come carne, não come carne, enfim. Isso é uma escolha pessoal. Evitar a alimentação pesada nesse momento. Porque, às vezes, a gente come uma alimentação pesada e começa a dar sono, indisposição, e nós não estamos bem para a doação fluídica. Quem respondeu foi Raul Teixeira. Vícios. Nem precisava, acho que, falar sobre isso, né? Mas nós estamos falando aqui dos vícios físicos. Morais, nós já sabemos que nós temos que nos esforçar para vencer. Mas ainda temos um pouquinho deles. Ainda somos um pouco orgulhosos.
um pouco maledicentes, temos que nos esforçar para não ser mais. Mas o uso do álcool e do fumo deve ser abolido. Não só no dia da atividade. Porque esses tóxicos e as outras drogas a gente nem precisa comentar, né? Porque esses tóxicos atuam sobre os centros nervosos, influenciando diretamente as funções psíquicas. Além disso, vai atrair para junto de nós que tipo de companhia espiritual? Os dependentes desses vícios. Para o paciente, os fluidos que transitarem pelo organismo do doador viciado sairão imantados de elementos negativos, causando mal-estar. O coordenador da atividade não vai lá na casa do trabalhador olhar o que tem lá e o que não tem, ou ver o que ele está fazendo por aí. É uma questão de consciência. Mas nós sabemos que para os bons espíritos, para a equipe espiritual, a gente não consegue esconder nada. Nem da nossa consciência. E mais cedo ou mais tarde, a lei de causa e efeito vai agir. Sexo. É uma dúvida também, né? As pessoas ficam em dúvida com relação ao exercício sexual. Quanto tempo eu tenho que ficar com a abstenção da sexualidade? Enfim, não há uma orientação clara nesse sentido, mas no sentido de uso do sexo, que foi criado por Deus, e tudo que foi criado por Deus é bom, é belo e serve para o nosso bem. A força sexual é uma força da nossa alma, mas o uso dela pode ser complicado por nós, como outras situações que nós possamos pensar. Então, o sexo com responsabilidade, com respeito, tanto para as pessoas que são casadas, quanto as pessoas que são solteiras. Ninguém vai dizer o que a pessoa tem ou não tem que fazer. Mas, lá no livro Terapia pelos Passes, nós vamos ver. Colocamos em destaque, como um problema, o sexo sem disciplina, como um fator responsável pelo exaurimento do sistema nervoso e barreira a criar sombra nas possibilidades radiantes do médium, além de dificultar a absorção das energias dos bons espíritos. E o uso desequilibrado do sexo não atrai para junto de nós espíritos desse teor vibratório que se interessam por essas situações. Então, que tipo de companhias espirituais aquela pessoa também vai ter? Então, nós precisamos pensar. Jesus nos falou que nós deveríamos dar de graça o que de graça recebemos. Isso não foge à questão da fluidoterapia. Nós vamos pensar, mas na casa espírita não é cobrado. Realmente não é. Mas às vezes podem acontecer situações até inusitadas. As pessoas querem nos dar um presentinho, um elogio, e todos os dias vão fazendo isso, que cria certas dificuldades se a pessoa não tiver discernimento. Então a gente não vai aceitar nada. Vai dizer que na verdade nós somos intermediários e que a pessoa tem que agradecer a Deus, a Jesus, aos bons espíritos, e se ela quiser ajudar, dê um presente para alguém que está triste, colabore com assistência social da casa ou com alguma situação de dificuldade. Não como um pagamento, mas como um exercício da caridade. As nossas relações com o paciente. Nós não vamos imaginar naquele momento em que a pessoa sentou e está lá, muitas vezes entregue e confiante a essa ajuda. Não vamos imaginar a pessoa como alguém que está lá com problemas, enfim, embora a gente saiba que normalmente as pessoas vão receber o passe porque estão com alguma dificuldade. O que nós vamos imaginar? Vamos visualizar o assistido saudável, feliz, bem,
que ele vai sair daqui melhor com o nosso pensamento no momento em que nós vamos fazer a prece. Porque isso vai potencializar a ajuda espiritual. Às vezes pode acontecer que vai sentar lá na nossa frente alguém com quem a gente tenha dificuldade. Um adversário. Às vezes a gente pensa, eu não tenho inimigo, não tenho adversário. Mas às vezes tem aquela pessoa que já não simpatiza, teve alguma situação. E vai lá e nós vamos ter que transmitir o passe. O que a gente vai fazer? Tentar fazer da mesma forma. Se for complicado e difícil, vamos trocar de lugar, então, naquele momento. Mas vamos pensar por que a espiritualidade encaminhou aquela pessoa e sentou naquela cadeira. E embora a gente veja que, às vezes, as pessoas escolhem as cadeiras que vão sentar, né? Olham assim, enfim. Vamos tentar transmitir da mesma forma como transmitiríamos a qualquer outra pessoa. Porque estamos tendo a oportunidade de exercer a caridade. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estiver com ele no caminho. Vamos aproveitar essa oportunidade. Quando aplicar passes e demais métodos da terapêutica espiritual, fugir à indagação sobre os resultados. Melhorou, não melhorou, curou-se, enfim. E nem dos porquês que a pessoa está ali. Jamais temer a exaustão das forças magnéticas. O bem ajuda sem perguntar. Se acontecer da pessoa que vem receber o passe entrar num transe mediúnico, o que nós vamos fazer? A incorporação do assistido é imprópria e deve ser evitada. Acontecendo, devem ser tomadas todas as medidas necessárias para interrompê-las. Essa é uma situação pela qual o trabalhador, o voluntário, tem que ter equilíbrio, tato, compaixão, empatia e conhecimento. Senão ele vai se apavorar, vai sair correndo. Não estabelecer conversação com o espírito. No máximo, informá-lo de que ele poderá ser atendido nas reuniões específicas e rogar à equipe espiritual que está ali, nós sabemos que está, para que dê o atendimento necessário. Chamar a pessoa à consciência. Se a luz estiver diminuída, acende a luz, chama pelo nome, tenta fazer a pessoa voltar à consciência. Ela tem que ser senhora de si e depois encaminha ao atendimento fraterno para que as outras pessoas possam receber o passe. Qual é a finalidade do centro espírita? Já nos encaminhando para o encerramento. Ney Lobo nos diz que um centro espírita deve ser uma escola ou jamais será um centro espírita. Embora a gente saiba que as pessoas vêm aqui pelos mais variados motivos, a cura, se é uma influência espiritual, querem deixar o espírito aqui, que os outros resolvam os problemas, digam para a gente o que a gente tem que fazer ou não fazer, casa, separa, faz isso, não faz aquilo. Não é essa a finalidade do centro espírita. A finalidade do centro espírita e da doutrina espírita é iluminar a nossa consciência, para que nós possamos fazer as nossas escolhas com consciência, escolhendo o que a gente considera o melhor e sendo responsável por essas escolhas, para que aconteça o quê? A cura real, que às vezes não é a cura do corpo, é a cura da alma. E embora o corpo ainda esteja com a doença, limitação, alguma situação que a gente vai ter que vivenciar a vida inteira, essa encarnação inteira. Mas vamos pensar, se aquela pessoa não tivesse essa situação que é limitadora, o que será que ela estaria fazendo? Talvez se complicando ainda mais. Nós não sabemos as motivações que trazem as pessoas a receber o passe. E não nos convém saber. O que nós precisamos fazer é
transmitir, ajudar. Porque nós estamos tendo a oportunidade de doar amor, doar carinho e ajudar a pessoa no seu soerguimento moral e espiritual. Jamais vamos prometer cura. Vá na casa espírita, vá receber o passe que você vai se curar, vai resolver essa situação. Nós não sabemos. Quem somos nós para dizer isso? Nós não sabemos a programação espiritual da pessoa e nem as necessidades dela. Jamais prometer cura. Vamos incentivar sim a pessoa a vir para a casa espírita, receber o esclarecimento, receber o passe para que ela fique bem, para que ela tenha forças, coragem moral para enfrentar situações da vida que são naturais na vida de qualquer um, inclusive nossa, voluntários da casa espírita, do passe, da mediunidade, da evangelização, da exposição doutrinária, da recepção, enfim, da vassoura. Todas as atividades são importantes, são dignas. E nós vamos enfrentar também para aprender, para crescer, para evoluir. Que bom que estamos na casa espírita. E que um dia, quando a gente retornar ao mundo espiritual, que nós possamos dizer, se Jesus nos perguntar de onde vens, eu venho da terra, Jesus, onde eu dei a minha vida, dediquei a minha vida por ti, atendendo aos filhos do Calvário, que somos todos nós, filhos do Calvário, em sofrimentos, em provações, mas que queremos avançar e evoluir. Então vamos fazer com que Jesus possa se utilizar das nossas mãos, da nossa boca, do nosso olhar, das nossas potencialidades para ajudar os nossos irmãos de caminhada. Nesse momento, então, nós vamos fazer a nossa prece, com a certeza de que os benfeitores amigos estão conosco, que nos fortalecem, que nos incentivam ao bem e à superação de nós mesmos, que na compreensão da doutrina espírita, que vem explicar as leis divinas, as leis naturais, que possamos agir com consciência e a cada dia que passa, nos tornarmos um pouco melhores, vencendo as limitações, as tentações, as dificuldades, os vícios morais que ainda nos prendem ao sofrimento e nos impedem de fazer brilhar a nossa luz. Muito obrigada, Jesus, por nos sustentar com teus fluidos de amor nessa nossa caminhada rumo à luz, rumo à perfeição. Com muita gratidão, com essa prece, nós encerramos o nosso encontro. Que assim seja. Então, um bom final de semana e sábado às 4h15 nós vamos falar sobre conduta espírita.